dia, meu nome é Paula. E o meu nome é Lígia. Nós vamos falar sobre a ultratividade. Você sabe o que é ultratividade? Já ouviu falar nesse termo? Entrevistamos algumas pessoas leigas nas ruas. Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Deve ser algo assim muito grande, muito importante, uma atividade mega complexa. Eu penso que tudo que é ultra é alguma coisa acima do normal, acima da média. Deve ser quando a pessoa executa mais de uma atividade. Ela é contratada para executar uma atividade e executa outras atividades, não discriminando quais são essas outras atividades. Então, legalmente, ela só ganha por uma atividade, mas executa outra. Teria várias funções, múltiplas funções. A primeira coisa que veio na cabeça foi gasto muito de energia do corpo, sendo um trabalho um pouquinho mais complicado de ser feito. Atividade é quando você trabalha mais do que o empregador te paga, ou coisa do tipo? Minha ultratividade é o tempo de lei em vigor. O que seria essa lei em vigor? Quando uma lei, você é contratado para um emprego e em 2001 tinha uma lei trabalhista, ou sei lá o quê. Então, estamos em 2018, é outra lei. O que vale para você é a lei de 2018. Pelo visto, esse termo é um pouco complexo e por isso entrevistamos pessoas que entendem sobre o assunto. O que é a ultratividade? Uma definição desse termo. Em ultratividade, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o quê? É que a ultratividade está ligada exatamente à vigência da lei. Ou seja, uma lei, ela nasce, normalmente a vigência dela, o período em que são aplicados seus efeitos, costuma ser da publicação dessa lei. É bem verdade que o legislador costuma estabelecer também o que se chama de período de vacatio legis, ou seja, um marco em que a sociedade vai se ambientar com essa nova lei e durante esse período específico a lei não é efetivamente aplicável. Ou seja, a lei existe, é válida, mas não tem aplicabilidade durante esse período de vacatio legis. A partir do momento que a vacatio legis termina, e aí para leis de pequenas repercussões vai trabalhar mais ou menos um período de 45 dias ou até mesmo menos que isso, e para leis de grandes repercussões, aí você vai ter várias situações, como por exemplo, quando se cria um código novo, esse período seria de 12 meses, em tese, em média, ou pelo menos a experiência jurídica tem trazido essa informação para a gente. Então assim, mas você falou o seguinte, o que é a ultratividade da norma? A ultratividade da norma significa que teve esse período de validade e de vigência da lei jurídica e aí essa lei passa a ser aplicada fora desse período de vigência. Primeiro eu gostaria de conceituar a ultratividade. A ultratividade é um fenômeno jurídico, um instituto jurídico que estende a validade de uma norma depois que o prazo de vigência dela se esgotou. Uma norma tinha prazo para vigorar até data tal, mas ela continuou vigorando mesmo ultrapassado este prazo. Isso basicamente é a ultratividade. O que a gente precisa entender é que a justiça do trabalho, o direito do trabalho, na verdade, ele é informado por uma série de outras regras. O empregado, quando ele ingressa numa empresa, ele tem um rol mínimo de direitos, está previsto na legislação, na Constituição Federal, na CNT, na legislação do espaço, etc. Mas ele também tem outros direitos que são previstos, por exemplo, em regulamentos de empresa ou então em acordos e convenções coletivas. As convenções coletivas, elas têm um prazo de vigência de 2 anos. Antes da reforma trabalhista, existia a ultratividade, ela era amplamente aceita na Justiça do Trabalho, né, de modo que uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, vigendo por 2 anos, findo este prazo de 2 anos, ele continuava vigorando enquanto não sobreviesse uma nova negociação coletiva. Certo? Isso tinha uma grande vantagem, isso significava uma garantia de direitos para os trabalhadores, principalmente para os empregados. Só que isso, por outro lado, também podia engessar um pouco as negociações coletivas. A categoria tem uma norma coletiva, que é muito interessante, que é muito vantajosa, ela pode simplesmente se recusar a renovar. Né? E aí nós vamos criar aquela situação. O acordo está valendo, a categoria se recusa a uma nova negociação e pronto. Enquanto isso não acontecer, uma nova negociação, as normas vão continuar vigorando. Isso pode ter a desvantagem de injeção um pouco. Né? Uma outra categoria de uma outra empresa quer negociar, mas uma não aceita e tal, são vários sindicatos, são muitos interesses envolvidos. Né? O direito coletivo é muito complexo. Então tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem é que garante direitos, a ultratividade garante direitos mesmo após o fim da norma coletiva, por outro lado engessa um pouco também. Né?
Depois da reforma trabalhista, o que acontece é o seguinte, a reforma trabalhista alterou a CLT, o artigo 614, parágrafo 3º, diz lá claramente, as normas coletivas vigorarão por 2 anos, vedada a ultratividade. O TST tinha uma súmula 277, que dizia com todas as letras que as normas coletivas, os acordos de convenções coletivas, vigorariam enquanto não sobreviesse uma nova negociação coletiva. Hoje, a situação é bastante delicada porque nós não sabemos se essa súmula está em vigor ou não. Em 2016, houve uma DPF, uma ação de descumprimento do princípio fundamental, foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, lá no Supremo, e o ministro Gilmar Mendes, ele proferiu uma liminar, definiu uma liminar, suspendendo a aplicação da súmula 277. É interessante notar que essa DPF, ela é anterior até mesmo à reforma trabalhista. Ela é de 2016. Ou seja, antes da reforma trabalhista, o Supremo já estava trilhando um caminho no sentido de suspender a súmula 277, no sentido de retirar do direito do trabalho a outra atividade, de maneira que, fim de um acordo coletivo, fim de uma norma coletiva, fim do prazo de vigência, ela se extinguiu e pronto, os empregados vão perder os direitos que estão estabelecidos ali. Enfim, essa liminar que o ministro Gilmar Mendes concedeu, suspendeu a aplicação da súmula 277, de modo que hoje, e continua suspenso até hoje, de modo que hoje nós não sabemos exatamente como que o mérito dessa ação vai ser julgado. Eu sei que vocês estão no primeiro período da faculdade, então de repente até a segunda faculdade já foi julgado. Aleluia, Deus é que sabe. Hoje a situação toda é a seguinte, nós tivemos um pequeno drama, vamos dizer assim, porque a reforma trabalhista é claro no sentido de vedar a outra atividade, não tem mais, terminou o prazo de vigência, acabaram os direitos que são extirpados dos contratos individuais de emprego. Tá? Agora, tem essa decisão, que ainda tem essa DPF, que ainda está para ter o seu mérito julgado lá no Supremo, mas elas diz respeito especificamente à súmula 277 do TST. Dependendo de como essa ação for julgada, essa DPF, a situação pode caminhar para um lado ou para o outro. Ou seja, a gente pode até eventualmente entender que a reforma trabalhista é inconstitucional nesse aspecto. Mas neste momento não tem como afirmar coisa alguma. Nós estamos vivendo uma situação bastante pantanosa, nós estamos vivendo uma situação bem estranha. A vantagem de acabar com a outra atividade é que ela, num certo sentido, ela força a negociação coletiva, ela não engessa. Né? O sindicato vai ter que se mexer para negociar. Por outro lado, ela transfere o poder. O poder era do sindicato, agora está na mão da empresa. Se a empresa não quiser negociar, não vai ter negócio, não vai ter norma coletiva. Né? Hoje, o que eu converso com alguns colegas de sindicato, que eu tenho visto, é que os sindicatos estão tentando já entabular a negociação coletiva no sentido de incluir no acordo e na convenção coletiva a cláusula da ultratividade. Né? Ou seja, o próprio sindicato já estabelece, olha, vencido o prazo de vigência da norma coletiva, do acordo da convenção, fica estabelecido que ela vai vigorar até a nova negociação coletiva. Algumas empresas aceitam essa cláusula, outras empresas não aceitam. Então, voltamos para o velho limbo. É basicamente isso. Tá bom. Ficou bom? Então é isso mesmo. Tá? Desculpa, tá? Então, Agora ficou mais claro de entender sobre a outra atividade. E com essas entrevistas, podemos concluir que a outra atividade é a vigência da norma depois que ela perde a validade. Porém, a reforma trabalhista vetou a outra atividade. A súmula 277 do TST trazia outra atividade para o direito do trabalho, mas está suspensa desde 2016 e a reforma trabalhista consagrou isso. Então, não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que volte a vigorar ou não.